do cooperar com o Evangelho, recorda que não basta falar, aconselhar e informar. Ide e ensinai na palavra do Cristo, quer dizer, ide e exemplificai para que os outros aprendam como é preciso fazer. Agora, vamos aliviar os nossos pensamentos, vamos aquietar, né? Todos aqueles pensamentos que ao longo do dia vão nos colocando em situações muitas vezes de ansiedade, de preocupações. A gente fica muito ansioso, muitas coisas para resolver, e que neste momento nós possamos limpar todas essas preocupações e perturbações e abrir o nosso coração para todos os ensinamentos, para toda a conexão com Jesus, que nós possamos, nessa noite, ter de beber da palavra, das orientações, de tudo aquilo que nos é necessário para viver o dia a dia com mais tranquilidade, com mais paz. Que assim seja. Boa noite, pessoal. Rafaela, meu áudio tá ok? Vocês me escutam bem? Tá funcionando direitinho? Tá ok. Tá, obrigado. Tá, nada. Pessoal, boa noite, então. É sempre uma satisfação estar junto com vocês, para a gente fazer um estudo, para a gente fazer uma conversa. E hoje eu preparei o assunto da Lei de Justiça, Amor e Caridade. Deixa eu tentar botar minha apresentação na tela. Eu acho que eu consigo. Eu vou falando e vou me acompanhando. Apareceu aí na tela a minha apresentação? Apareceu. Tá, joia. Obrigado, então. Então, pessoal, hoje é um estudo sobre a Lei de Justiça, Amor e Caridade, que é um tópico do Livro dos Espíritos, da terceira parte, capítulo 11. E é uma lei só mesmo, né? Não é lei de justiça, lei de amor e lei de caridade, não. É uma lei só mesmo. Lei de justiça, amor e caridade. Né? Uma coisa só. E é uma lei que Kardec e os espíritos eles vêm resgatar de uma forma assim brilhante, né, essencial o mandamento principal do Cristo, né? O Cristo, o ensinamento principal foi que a gente se amasse, que a gente amasse ao nosso próximo como a gente ama a si mesmo, né? E essa lei ela é um resgate disso, né? Não tem como você compreender justiça, amor e caridade, sem esses fundamentos principais que Kardec e os espíritos vieram nos trazer, né? Sem a gente olhar para a pluralidade das existências, sem a gente olhar para a vida eterna, que é a vida do espírito, sem a gente compreender a justiça divina conforme nos coloca o espiritismo, né? Então, se a gente não adentrar nesses aspectos trazidos por Kardec e pelos espíritos, esse assunto ele vai ficar mal compreendido, né? Então é fundamental essa roupagem, né, que Kardec e os espíritos vieram dar à lei de amor, a lei principal, que é a lei do Cristo, né? E assim, justiça é um negócio que é inerente ao ser humano, né? Os espíritos já dizem lá no livro dos espíritos que a lei de Deus ela está na consciência do homem, né? Então, se a gente for observar, o homem já tem um senso muito forte de justiça, né? A gente olha alguma coisa, a gente se incomoda quando aquilo é injusto, quando alguém é discriminado, quando alguém é lesado, né? Ou quando nós mesmos passamos por essas situações. A gente se incomoda, isso é da nossa natureza, né? Então, a lei de justiça, amor e caridade é algo que também está na nossa consciência, está no nosso íntimo, né? E isso se revela no nosso dia a dia, né?
botei essa telinha aqui só para contextualizar para quem não tem assim, muita intimidade com o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é dividido em 4 partes, né? São 4 blocos principais, né? O primeiro bloco é o bloco das causas primárias, que fala da origem, né? Do que é Deus e os conceitos básicos. Depois tem um outro segundo bloco, que é o do mundo dos espíritos, né? O terceiro bloco, que é o bloco das leis morais, e o quarto bloco, que é o bloco das esperanças e consolações. Hoje nós vamos tratar do terceiro bloco. Essa lei de justiça, amor e caridade, ela está lá dentro do terceiro bloco, que é das leis morais, né? Lá, Kardec e os espíritos, eles nos apresentam 10 leis morais, né? Que são essas que estão aí na tela, de adoração, do trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade e a lei de justiça, amor e caridade. Essas são as chamadas leis divinas ou leis naturais, né? É uma releitura dos 10 mandamentos, vamos dizer assim, né? Que vem traçar para nós um roteiro com que a gente deve interpretar cada um desses assuntos, né? No caso, cada um desses tópicos tem um roteiro de como que isso deve ser enxergado à luz do Espiritismo, um roteiro de conduta mesmo, né? Para nos ajudar aí a trilhar o nosso caminho, né? Recomendo bastante o estudo das leis morais, todas elas, cada uma delas é especial no assunto que traz, né? E realmente um bloco, talvez o mais importante, que contém no Livro dos Espíritos. E os próprios Espíritos dizem, né, de todas essas, a mais importante é a lei de justiça, amor e caridade. Né? De todas elas, essa é a mais importante. É fundamental que a gente compreenda essa lei, compreenda a justiça divina como algo de amor, como algo de um pai que é soberanamente amoroso para conosco, né? E se a gente tiver essa visão, a gente vai sentir o aspecto consolador da doutrina, né? Que os Espíritos querem nos trazer com essa mensagem que eles nos passam. E justiça, né? Está aí dentro de uma das leis morais, né? Ou seja, é algo que vale para todos. Desde o ser menos evoluído até o ser mais evoluído, todos nós estamos sujeitos a todas essas leis morais, né? Então, essas leis, elas vêm nos colocar num patamar de igualdade, né? Todos nós estamos sujeitos, devemos respeitar as leis. Então, vamos adiante. Aí, lá na questão 648, quando Kardec pergunta para os espíritos, né, o que eles pensam da divisão das leis morais em 10 partes, aí, em um determinado momento, os espíritos respondem esse trechinho que está aí na tela, né? Eles falam assim: ressalta-se ainda que a justiça, o amor e a caridade constituem a rigor uma só lei, que é isso que eu já coloquei, né? Sendo, em verdade, a mais importante de todas as leis naturais, uma vez que faculta ao homem adiantar-se mais na vida espiritual, visto que resume todas as outras. Então, é aquilo que eu comentei lá no início, a lei de justiça, amor e caridade, ela é uma releitura do mandamento principal do Cristo, que é o mandamento que nós devemos amar ao nosso próximo, né? E amar é algo que resume todos os outros ensinamentos. Assim como você ter justiça, amor e caridade, resume todos os outros ensinamentos do Evangelho de capa a capa, né? Se a gente compreende e exercita essa lei, nós estamos compreendendo e exercitando todos os ensinamentos do Cristo e estamos nos adiantando na vida espiritual, e esse é o objetivo maior para o nosso programa de desenvolvimento, né? Vamos dizer assim, a gente tem 2 grandes programas de desenvolvimento principais, que é nos desenvolver moralmente, né? E no outro, sendo que o nosso desenvolvimento moral é ainda mais importante do que o desenvolvimento intelectual, né? Então, de fato, a compreensão dessa lei, novamente eu friso, né? É algo que nos propicia adiantar bastante na nossa vida espiritual. Tudo tranquilo até aí, pessoal. Deixa eu colocar na outra tela aqui para eu olhar aqui, ver se tem alguém. Tudo tranquilo, né? Vou dando seguimento. Se alguém sentir necessidade, pode interromper, pode ficar à vontade, tá?
Bom, na questão 875, Kardec pergunta para os espíritos como que se pode definir, então, justiça, né? E aí a resposta é simples, né? Bem curta, é objetiva e direta. A justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Ponto. Né? É algo bastante simples, é algo bastante fácil da gente compreender, né? Porém, não é algo que funciona, né? Respeitar os direitos dos demais, a gente estaria sendo plenamente justo, mas não é algo que funciona na nossa natureza enquanto seres humanos, no estado que nós estamos, né? Então, se é tão simples, por que que não funciona, né? Porque por detrás da leitura disso, né, nós carregamos uma bagagem de egoísmo muito forte, né? A gente sempre tem a visão de que a nossa dor, de que a nossa dificuldade, ela é sempre maior do que a dor, do que a dificuldade do próximo, né? É o que está aí nessa figurinha, né? Eu sempre acho que em mim a chuva vai me trazer um desconforto muito maior do que o meu próximo, né? Então eu pego o guarda-chuvinha e trago para me proteger, né? E isso a gente faz a todo instante. É por isso que a gente tem tantos dilemas na nossa justiça, né? Porque sempre a gente acha que o nosso direito, né, ele é maior do que o direito do nosso semelhante. Sempre nós achamos que a dor que dói em nós dói mais do que dói no semelhante. Né? Eu sempre acho que a fome em mim, ela é mais penosa, ela é mais sofrida do que a fome no meu semelhante, né? Então a gente acaba desrespeitando os direitos dos demais porque a gente carrega essa bagagem de egoísmo, de querer valorizar o nosso próprio ser, né? Bom, na pergunta 874, ele, ele diz assim, sendo a justiça uma lei da natureza, como se explica, então, que os homens a entendam de modos tão diferentes e considerando uns justo, o que a outros parece injusto? Né? Então, é aquilo que eu comentei. Às vezes, para mim é justo, para você é injusto, né? Às vezes eu estou ferindo o seu direito, mas para você eu não estou ferindo o seu direito, mas para você eu estou ferindo o seu direito, né? Então é um negócio muito subjetivo, né? E a explicação que os espíritos nos dão é que é porque a esse entendimento se misturam paixões que o alteram, como sucede a maior parte dos outros sentimentos naturais, fazendo que os homens vejam as coisas por um prisma falso. Esse prisma é o prisma do egoísmo, né? Essas paixões que ele está dizendo aqui são as nossas necessidades de satisfazer as nossas paixões individuais. Tem uma historinha do Chico Xavier, eu adoro as histórias do Chico Xavier, porque elas têm bastante humor envolvido, né? Que eu não sei, assim, os detalhes da história, mas era algo assim, eles tinham uma pessoa que precisava de ganhar um terno, né? Estava necessitando muito de um terno e o Chico tinha acabado de ganhar um terno, né? E aí, em determinado momento, ele, depois de um dilema que ele viveu lá, ele resolveu dar o terno para essa pessoa, né? Só que ele pegou o velho e deu o velho, né? E aí Emmanuel falou para ele, não, Chico, esse velho não, dá o novo, né? Mas a gente sempre acha, né? Se Chico Xavier procedeu dessa forma, né? Imagina nós, né? Como que a gente vai olhar essas questões, né? De entender que o melhor sempre tem que ser para nós, né? De que a justiça sempre tem que favorecer a cada um de nós. Então, esse viés é que distorce um pouco, né? Essa afirmação tão simples de que a justiça basta a gente respeitar o direito do outro, né? A gente acaba não respeitando. Então, vamos adiante. O que é, então, que determina esses direitos? Né? E aí ele separa duas coisas que regulam os direitos dos homens, né? A lei humana e a lei natural, ou a lei divina, né? Então, vamos dizer assim, a lei humana dos homens e a lei de Deus, né? Para ficar mais fácil. A lei, vamos falar um pouco da lei humana, né? Da lei dos homens, da lei do nosso mundo material, da justiça material, né? Tendo em vista o egoísmo que eu acabei de comentar, né? A nossa tendência em achar que nós temos mais direitos do que temos, né? E menos deveres do que temos,
acaba que isso gera um impasse, né? Eu acho que eu estou certo, você acha que você está certo, e aí há a necessidade de um terceiro elemento para poder julgar a nossa questão, para poder definir a nossa situação, aquilo que seria justo e aquilo que não seria justo. Né? E aí entra o papel da justiça terrena. A justiça terrena é justamente para dirimir essa questão que o ser humano não é capaz de superar, né, por conta do seu próprio egoísmo. Né? Ele necessita de um terceiro imparcial para poder julgar aquilo que ele acha que ele é detentor de direito. E aí os espíritos prosseguem, né? Tendo os homens formulado leis apropriadas a seus costumes e caracteres, elas estabeleceram direitos mutáveis, ou seja, né, que mudam ao longo do tempo, com o progresso das luzes. Nem sempre, pois, é acorde com a justiça ou direito que os homens prescrevem. Então, assim, aquilo que está na lei dos homens, né, na lei da carne, né, do mundo, nem sempre isso está alinhado com as leis de Deus, né? Basta a gente ver alguns exemplos que existem no mundo jurídico aí atual mesmo, né? E você vê a permissão do aborto em determinados casos, né? Na nossa visão espírita, isso não está alinhado com a lei de Deus, né? Em alguns países, a homoafetividade ela é considerada crime, né? Países que consideram a pena de morte. Então, a gente tem vários exemplos em que a lei dos homens ela não está alinhada com a lei de Deus. Né? E essas leis dos homens, os espíritos dizem que elas são mutáveis, elas vão modificando, né? E a gente espera, o que a gente observa é que cada vez mais as leis dos homens elas se aproximam, né, das leis de Deus, apesar de ainda estar muito distante. A tendência é essa, que com a evolução do mundo, né, o mundo vai se aproximando, as leis do mundo, né, as leis humanas vão se aproximando das leis de Deus. Se a gente for olhar lá nos primórdios, né, em que fazia parte da lei do homem apedrejar as pessoas, né, pegar os criminosos e jogar para os leões para um espetáculo de divertimento público, né, esse tipo de coisa, tudo fazia parte das leis, e isso já raramente se encontra esse tipo de coisas, talvez em algum país aí extremista e tudo, mas não é mais o usual no mundo afora, né. Então a gente percebe que são direitos mutáveis, né. Demais, este direito regula apenas algumas reações sociais, quando é certo que na vida particular há uma imensidade de atos, unicamente da alçada do tribunal da consciência. Então, tem muita coisa que a lei dos homens ela não regula, né? Tem muita coisa que aos olhos de Deus é importante e que a lei dos homens não disciplina nada a esse respeito, né? Será que eu deveria ter sido mais gentil com aquele meu colega de trabalho? Isso aí a lei dos homens não estabelece, mas a lei da consciência estabelece. É a lei de Deus. A lei da nossa consciência é a lei de Deus, né? Será que eu deveria ter sido mais compreensivo com a minha esposa, com o meu marido, né? Será que eu deveria ter dado mais atenção ao meu filho no momento que eu não dei atenção, né? Será que eu deveria julgar as pessoas da forma que eu julgo? Tudo isso aí não é disciplinado pela lei dos homens, mas, aos olhos de Deus, são questões importantes, né? Então, pessoal, como que a gente pode concluir isso aqui, né? Será que de fato a lei dos homens ela é capaz de recuperar um espírito, né? De trazer esse espírito ao estado que ele necessita, né? Você tem um espírito que errou e aquela lei dos homens ela vai punir aquele espírito, né? Isso é capaz de recuperar esse espírito, né? Não, ela não é própria, a mais adequada para isso, né? Por quê? Porque nela falta justamente os outros dois elementos que são colocados aqui nessa lei do Livro dos Espíritos, que é amor e caridade, né? Mas a lei humana é necessária? A lei humana é necessária. Ela é o único meio que nós temos hoje, né, para lidar com as nossas imperfeições, com o nosso egoísmo, e ela é extremamente necessária na forma como ela existe mesmo. Agora vamos falar um pouco da lei de Deus, então, né? Posto que parte
posto de parte o direito que a lei humana consagra, quer dizer, deixando de lado agora a lei dos homens, né? Qual a base da justiça segundo a lei de Deus, segundo a lei natural? Né? E aí ele traz o ensinamento do Cristo. Queira cada um para os outros o que queria para si mesmo. Né? Essa é a lei de Deus, é a lei natural, levando em consideração aquilo que o homem não considera, que é o amor e que é a caridade. Né? Se a gente observar a justiça dos homens, né, se você tem uma vítima e se você tem um algoz, o que a lei dos homens faz é justamente separar um do outro, né, para que aquilo não se repita. A lei dos homens ela tem o propósito de evitar que o erro se repita, né, e não recuperar o espírito, né. Então, enquanto a lei dos homens ela afasta a vítima do seu algoz, né, por uma medida protetiva de afastamento, pela prisão do algoz ou algo do tipo, né, a lei de Deus ela faz justamente o inverso, né, ela coloca aquelas duas pessoas juntas no seio da mesma família, às vezes como mãe, como filho, justamente para que as coisas se refaçam, não com base no ódio, né, mas com base no amor. Eu acho que a única maneira de você resolver uma questão muito forte de ódio entre dois espíritos é só, de fato, colocando um como pai e filho, como mãe e filho, né? Porque aí é um laço muito forte, um laço de amor que é capaz, sim, de recuperar essa relação, né? Então, em muitos casos, a justiça de Deus ela é diferente da justiça do homem, né? E a gente tem alguns exemplos aí nas passagens evangélicas, a gente tem alguns exemplos, né? Na passagem da mulher adúltera, né? Que é essa da foto que está aí na tela, quando os discípulos de Jesus trouxeram, quando a multidão trouxe aquela mulher para que ela fosse apedrejada, né? Que era a lei da época, a lei dos homens da época, era o costume da época, Jesus perguntou quem é que não tivesse erro que atirasse a primeira pedra, então, né? E aí, depois ele reergueu a mulher e falou, quem sou eu para te julgar se nenhum deles te julgou, né? Ou seja, ele foi contrariando as leis humanas daquela época, ele agiu pelo amor, pela compreensão, né? O caso do cobrador de impostos, né, que aos olhos dos discípulos ele era um criminoso, porque ele era um rico na época, né, os ricos eram vistos como criminosos e pela lei, então, né, que era mais fácil o rico, o camelo passar no buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus, né, e Jesus fez justamente o contrário, ele foi jantar, né, foi ter a refeição na casa de Zaqueu, ele foi hospedado, abrigado na casa de Zaqueu, contrariando novamente a lei dos homens, pela compreensão, pelo amor, pela fraternidade. Então, em muitos pontos, ela vai realmente ser diferente. Né? Tem um filósofo, Kant, que ele tem a teoria da universalização da conduta, né? Que é algo que eu acho que é muito bom para a gente se questionar quando a gente quer saber se algo está alinhado com a lei de Deus ou não. Né? É você se perguntar se todo mundo fizesse aquilo que eu estou fazendo, isso daria certo, né? Às vezes a gente fala, né, não, eu vou sonegar só esse imposto aqui, né, mas, pô, um imposto tão pequeno, né, mas se todo mundo fizesse isso que eu estou fazendo, né, como é que seria? Eu vou jogar só esse papel de balinha aqui no chão, mas e se todo mundo fizesse isso que eu estou fazendo? Né? Então essa é uma regra, essa regra do Kant é uma regra bem interessante para a gente se questionar, né, se avaliar. Muito bem, vamos andar. A pergunta 879, né? Qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? Então, assim, eu não prejudico ninguém, né? Eu sou extremamente justo, né? Não basta que você não prejudique ninguém, né? É necessária a justiça com amor e com caridade. O verdadeiro justo, por exemplo, de Jesus. Então, qual seria o caráter? Né? Seria o caráter do verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, porquanto praticaria também o amor ao próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. Né? Pessoal, essa questão da justiça divina é algo, assim,
o Espiritismo nos traz de uma forma muito sublime, sabe? Eu sempre cito o Código Penal da Vida Futura quando eu estou falando sobre Espiritismo, porque invariavelmente a gente perpassa por aquilo que Kardec coloca para nós lá no livro O Céu e o Inferno, né? A justiça divina ela deve ser vista como algo extremamente amoroso, né? A misericórdia divina ela é infinita. Nós podemos errar quantas vezes a gente quiser, né? Que Deus vai estar sempre aberto a nos socorrer, a nos amparar, a nos abraçar, a nos estender a mão e nos levantar quando a gente cair, né? Mas lá tem uma frase que diz assim: a misericórdia divina ela é infinita, mas ela não é cega. E aí ele percorre com o raciocínio de um pai extremamente amoroso para com seu filho. Esse é o olhar de Deus para conosco. Mas ele nos chama à responsabilidade, ele nos coloca que para cada imperfeição que nós possuímos, a gente carrega uma dose de sofrimento. Isso invariavelmente. É assim que funciona a justiça divina, meus amigos. Não para poder punir, não para poder massacrar, não para poder te fazer sofrer, né? Mas para te ensinar, para nos ensinar. Então, para cada dose de sofrimento, vamos lembrar lá do livro Céu e Inferno, isso corresponde a uma imperfeição minha, que eu estou tendo a oportunidade de resgatar, de saldar. É um débito que eu estou tendo essa responsabilidade de saldar, né? Isso é algo muito profundo, né? Quando a gente compreende isso, a gente passa a interpretar as coisas de uma outra forma, né? A justiça divina, ainda lá no livro Céu e Inferno, é colocada como algo que é capaz de apagar todo e qualquer traço das faltas que nós cometemos, né? Então, toda e qualquer falta que você cometeu pode ser o ser humano mais endurecido, né? Aquele mais, assim, endurecido moralmente, né? Que ainda carece de muito crescimento moral. Esse ser humano, ele também pode ter todos os traços das suas faltas apagadas, né? Com base em três procedimentos básicos, né? Ele precisa de se arrepender, ele precisa de expiar as faltas que ele cometeu e ele precisa de reparar os danos que ele cometeu, né? Então, é plenamente possível que todos nós sejamos contemplados, né, com essa bênção de apagar as faltas dos nossos caminhos, as nossas faltas antigas, e a justiça divina, ela vem dessa forma, de uma forma amorosa, de uma forma pedagógica, né, e a gente precisa de ter esse olhar de que é uma grande oportunidade quando a gente tem, né, essa possibilidade de saldar os nossos débitos, as nossas questões pretéritas, né. Então, continuemos, meus amigos, vamos adiante aqui. Bom, aqui eu vou passar rapidamente, só porque esse item ele está lá no capítulo da Lei de Justiça, Amor e Caridade, que fala sobre o direito de propriedade, ele fala sobre alguns direitos básicos, né, nas questões 880 até 884, que é o direito de viver, o direito de acumular bens, o direito de defender os bens, o desejo de possuir o caráter da legítima propriedade, né. O direito de viver é o direito básico, né, inerente ao ser humano, que ninguém pode se furtar e nem furtar esse direito a outra pessoa, né? E aí entra a questão, a visão do Espiritismo em relação ao suicídio, em relação ao aborto, e em relação a qualquer forma de interrupção da vida, né? O ser humano, ele tem esse direito básico, primário, né, inicial e fundamental, que é o direito de viver, seja em que hipótese for, né? Tem sim o direito de acumular bens, de defender os bens, de desejo de possuir, né? Lembrando que isso faz parte da nossa caminhada material, né? Desde que a gente, e os espíritos falam, desde que a gente não construa a nossa felicidade à custa de lágrimas alheias, né? E nem que a gente passe a deixar que isso nos governe, que isso passe a governar a nossa vida e que isso passe a ser a razão do nosso existir, né? Tudo bem, pessoal. Falando então um pouquinho de justiça, agora vamos falar um pouco de amor, né? Falar de amor sempre é um negócio um pouco piegas, né? E
numa palestra tão curta como essa, assim, em que só um pedacinho a gente vai falar de amor, assim, invariavelmente eu estaria sendo superficial na abordagem, né? Mas eu trouxe esse trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo, né, do capítulo 11, no item 8, em que ele diz que o amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência, e os sentimentos são instintos elevados à altura do progresso realizado. No seu ponto de partida, o homem só tem instintos. Então, lá na nossa natureza primitiva, espiritual, né, a gente começa tendo instintos, né? Aí a gente vai caminhando, né, mais avançado e corrompido, a gente tem sensações. E aí a gente fica preso a essas sensações, e o que nos governa são essas sensações. Mais instruído e purificado, nós passamos a ter sentimentos. E o amor é o requinte do sentimento, né? E não tem como, pessoal, falar de justiça sem falar de amor, né? Aquilo que eu coloquei lá atrás, é o que diferencia a lei dos homens da lei de Deus, né? A lei de Deus, ela é feita com amor, ela aproxima as almas, ela resgata as relações, ela pega o algoz e pega a vítima e coloca no seio de um mesmo lar, para que aquilo seja resgatado, para que aqueles espíritos sejam transformados, para que aquilo seja resolvido de fato, né? Então tem essa grande diferença, né? Lá no Livro dos Espíritos, questão 938, a vivência do amor é apenas uma necessidade passageira ou é algo que estamos fatalmente destinados? Então, é algo que faz parte da natureza do homem ou é algo que é transitório, é passageiro, em determinado momento a gente precisa, mas depois a gente já não tem tanta necessidade, né? E aí os espíritos nos colocam que a natureza deu ao homem a necessidade de amar, né? Não é uma opção, é a necessidade de amar, de se sentir amado. Um dos maiores prazeres que lhes sejam concedidos sobre a terra é o de reencontrar corações que se simpatizam com o seu e que lhe dá as premissas de uma felicidade que está reservada no mundo dos espíritos perfeitos, onde tudo é amor e benevolência. Então, pessoal, vejam como ele vincula, né, felicidade com amor, né? A gente insiste em procurar a nossa felicidade, a nossa satisfação em coisas materiais, em coisas efêmeras, em coisas transitórias, né? E os espíritos, eles são claros para nos colocar aí que um dos maiores prazeres que a gente possui é o de amar e o de ser amado. E o ser humano tem essa necessidade de conexão, né? Então, não percamos essa oportunidade de aproveitar esse convívio com as pessoas que nós amamos, de amar cada vez mais, de nos doar cada vez mais para o convívio com essas pessoas, porque esse é um dos nossos maiores prazeres, né? É onde a gente vai, de fato, é na conexão com outras almas que a gente vai, de fato, encontrar a verdadeira felicidade, que é a felicidade que está reservada para nós quando a gente alcançar lá o nosso desenvolvimento moral pleno, né? Lá no mundo dos espíritos perfeitos. Por que lá está a felicidade? Porque lá tudo é amor e é benevolência, né? Olha que profunda essa mensagem que os espíritos colocam para nós, né? Na carta de Paulo aos Coríntios, né, ele também coloca, aqui eu não vou me aprofundar muito, não, senão eu vou acabar extrapolando muito meu tempo, pessoal, mas essa é a mensagem, né? O amor é o elemento principal. Se não tiver amor, né, ele é simplesmente como um elemento a mais, como algo a mais sem importância, né? Um elemento material. É o amor, de fato, que diferencia o que acontece nas nossas vidas. Bom, então, falei de justiça, né? Falei da justiça dos homens, falei da justiça de Deus, falei um pouco do amor, né? E agora vamos para a parte final aí, que é a caridade. Lá na pergunta 886, Kardec questiona os espíritos. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? E aí eles trazem, os espíritos trazem 3 elementos principais para definir essa palavra caridade, né? Veja que a pergunta é, a palavra caridade, como a entendia Jesus? Né? Então, olha aí o nosso guia e modelo, os espíritos trazendo o ensinamento à luz do nosso guia e modelo, né? E aí ele traz esse primeiro requisito aí da caridade, né? A caridade, ela deve possuir benevolência para com todos.
Jesus ele era benevolente, o amor de Jesus, ele é para com todos, indistintamente. Ele ama todos os seus filhos, indistintamente, né? Pode ser aquele espírito mais endurecido, aquele que hoje dá mais trabalho, né? Ama de igual forma. A benevolência é para com todos, né? E nós que erramos ainda bastante, nós gostamos de estar incluídos nessa benevolência do Pai, né? Essa benevolência de Deus para conosco. Nós erramos bastante, ainda estamos cometendo atrocidades diversas aí pelo mundo, no estágio que nós estamos, mas nós queremos ser agraciados pela benevolência de Deus, né? Ser amados, ser cuidados por Deus. Só que a gente se esquece que a mesma relação que a gente espera de Deus, que a gente espera dos espíritos superiores, é a relação que a gente deve endereçar ao próximo, né? Então a gente tem que ser benevolente para com todos também, invariavelmente. Assim como nós queremos que o Pai seja benevolente conosco, apesar de ainda imperfeitos e errar bastante, né? Então sermos benevolentes para com um parente difícil, para com um chefe complicado, né? Para todos aqueles em que a gente entenda que não estão no caminho correto ainda, vamos olhar com um olhar amoroso, assim como nós gostaríamos que fosse endereçado para nós, né? O segundo requisito é a indulgência para as imperfeições dos outros. Nós sejamos compreensivos em relação às imperfeições dos outros. Esse é o segundo elemento aí que os Espíritos colocam para definir a palavra caridade como entende Jesus, né? Todo defeito, pessoal, todo defeito, ele é transitório. Aquela pessoa que carrega aquela determinada imperfeição, ela carrega aquela determinada imperfeição momentaneamente, né? O Maurício é muito arrogante. Não, o Maurício, ele está arrogante nesse momento, mas toda imperfeição, se a gente for olhar sobre o horizonte da vida espiritual, a gente vai entender que toda imperfeição, ela é transitória, né? Volto de novo para o espírito mais endurecido, até aquele espírito mais endurecido, né? O Fernandinho Beiramar, lá na cadeia, que promoveu as maiores atrocidades, a imperfeição dele é transitória, e a nossa imperfeição de todos nós é transitória, né? Se a gente olhar dessa forma, a gente tem um olhar muito mais compreensivo, né? E um olhar como entendia Jesus, é esse. Jesus, ele olhava para o pecador, né? E ele via lá na frente um espírito puro, né? É como se ele olhasse para a semente e enxergasse uma árvore frondosa, cheia de frutos, né? Como se ele olhasse ali a lagartinha toda feia ali, e já enxergasse a borboleta que ela vai se tornar lá na frente, né? E isso é muito importante, esse olhar a gente ter para com o nosso semelhante também, né? A ideia é que a gente olhe Jesus como nosso guia e modelo, e era assim que entendia Jesus. Que todo mundo tem imperfeições que são transitórias, né? Todos nós, inclusive, né? Voltando lá no raciocínio do céu e inferno, se todo sofrimento decorre de imperfeições, né? Nós todos estamos carregados de imperfeições das mais diversas, né? E então, ser indulgente com o outro é respeitar essa dor, é respeitar essa imperfeição, né? Ele é imperfeito porque ele sofre porque é imperfeito, né? Também. E o terceiro elemento, meus amigos, é o perdão das ofensas, né? Então, benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Esses são os três elementos aí que definem a caridade como entendia Jesus. Para a gente falar de perdão, acho que a única forma da gente compreender de fato a necessidade do perdão é tendo um pouco mais de olhar de igualdade, né? A gente se reconhecer como falível, a gente se reconhecer como também carente de perdão, né? A gente olhar para nós mesmos e falar assim, eu também preciso de ser perdoado, porque assim, viver é um ato que você ofende e você é ofendido o tempo inteiro, né? Você, dentro do seu lar, no seu trabalho, na casa espírita, né? Se você não ofendeu ainda, você vai ofender, e se você não foi ofendido ainda, você vai ser ofendido. Infelizmente, é dessa forma que acontece, né?
Mas isso nos leva a um raciocínio, assim, bastante interessante, porque a gente passa a entender que nós também precisamos de ser perdoados o tempo inteiro, né? A gente machuca o tempo inteiro e a gente é machucado o tempo inteiro. Se a gente for olhar para as outras existências, então, né, aí é que isso passa a fazer ainda mais sentido. Se você pega um ódio mortal que dois seres têm nessa encarnação, né, se você olhar só essa encarnação, de repente você não sabe quem deve ser perdoado para quem, né? A gente nunca sabe quem é que deu o primeiro tapa nessa relação. Então, viver, pessoal, é ofender e ser ofendido o tempo inteiro. E se a gente passa a entender que nós precisamos de perdão também o tempo inteiro, e nós queremos ser perdoados, né? Quando a gente ofende alguém, a gente quer ser perdoado pelos nossos erros, nós também precisamos de conceder aí o nosso olhar de misericórdia para as pessoas que erraram para conosco, né? E entender que é uma via dupla, né? A gente fere e a gente é ferido o tempo inteiro, né? Então, pessoal, já caminhando aqui para o encerramento, né? Eu acho que a lei vou falar rapidamente dessa parábola. Minha intenção não é adentrar e nem discutir essa parábola, mas só ilustrar o verdadeiro sentido da palavra caridade, né? Essa parábola conta a história de um homem que foi atacado pelos ladrões, né? E os ladrões machucaram muito ele e largaram ele lá à beira do caminho, né? E tem um livro do Chico Xavier, pelo espírito do Humberto Campos, que ele traz um pouco os bastidores dessa história, né? Dizendo que naquele momento esse homem que foi agredido pelos ladrões, ele fez uma prece muito forte, rogando a Deus, né, a proteção, o auxílio, né? E aí de imediato se aproximou dele um emissário, um espírito protetor, para que pudesse ajudá-lo, né? E esse espírito, óbvio que ele teria a necessidade de se valer de um instrumento humano para prestar aquela ajuda ali naquele momento, né? E aí caminhava um padre ali por aquela redondeza e esse benfeitor foi lá e intuiu o padre a, a auxiliar esse homem que estava lá prostrado, né? E o padre não aceitou esse convite e seguiu sem ajudar. Aí passou um levita, que era uma pessoa de grandes conhecimentos, de grandes posses, também foi igualmente intuído, né, pelo aquele benfeitor, a se aproximar, mas também declinou dessa intuição, né? E aí vinha passando um samaritano, né? E aí esse amigo também, esse amigo espiritual também rogou ao samaritano que ele o ajudasse, né? E ele foi lá, o samaritano aceitou esse convite e tratou as feridas desse amigo que estava prostrado lá à beira do caminho, né? E levou ele para um abrigo, para um local e deixou todas as condições para que ele pudesse ser socorrido, né? Então, a caridade ela é muito mais do que você dar um pedaço de pão, dar um pedaço, é você ser, né, abrir mão do seu conforto, da sua posição, da sua zona de conforto, né, para poder ceder em favor do próximo, né, não só com questões materiais, mas com o seu tempo, com a sua boa vontade, dando àquela pessoa aquilo que ela necessita e não aquilo que você acha que ela necessita, né. Às vezes a pessoa não está precisando de comida, ela está precisando de um amparo, de uma palavra, ou só que você a escute, né? E foi isso que o samaritano ele soube fazer. Ele soube dar àquela pessoa, apesar das poucas posses que ele possuía, né? Ele deu a essa pessoa aí que estava necessitada à beira do caminho aquilo que ela necessitava, né? Então, pessoal, é isso. Eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês aí essa mensagem principal dessa lei de justiça, de amor e caridade. A minha intenção é que a gente compreendesse o quão amorosa é a justiça divina para conosco, por mais que por diversas vezes a gente tende a não compreender, né, e a se revoltar com os reveses que acontecem no nosso caminhar, na nossa caminhada, né, mas a gente precisa de entender que existe um Pai soberanamente justo, soberanamente bom, que não desampara nenhum de nós
seus filhos, né, e que essa justiça divina jamais visa castigar, jamais ela visa punir, né, mas sim propiciar a todos nós o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento, o nosso progresso. Tá? Muito obrigado, pessoal, pela atenção. Fiquem todos com Deus. Um ótimo restinho de semana aí para vocês. E vamos para a prece final, terminada a nossa reunião, que nós possamos, nessa noite, pedir, né, a Jesus que nos dê a tranquilidade necessária, a sabedoria, tudo aquilo que nós precisamos, que proteja nossas famílias nesse momento tão complicado que nós estamos vivendo, que nós possamos aprender a espalhar mais e mais o amor a todas as pessoas que estão à nossa volta, principalmente aquelas que mais precisam de amor, para que entendamos que aquilo que nos falta pode estar no outro e vice-versa, que pratiquemos mais a caridade, que olhemos mais ao nosso redor e que a gente possa fazer o que Jesus nos orienta, ir e ensinar, né? Assim como ele nos orienta, que peçamos ajuda aos nossos irmãos espirituais, que estejam conosco, que nos ajudem, né? Com sabedoria, discernimentos, que tenhamos boas energias e que tenhamos pensamentos positivos ao longo da nossa caminhada nessa terra. Que assim seja.